Meu compadre, tudo beleza? Vamos agora para uma sequência gigante de exercícios. São 50 exercícios das mais variadas bancas sobre crase 2019 e 2020. A maioria 2020, então viaja só aí no tamanho do troço. Olha, são 11 páginas que eu tenho aqui no meu Word e eu vou resolver os 50 exercícios contigo. Muito importante você ficar atento às resoluções das questões, porque eu vou te passando dicas. Então não pule as questões. Falar, essa questão aqui é fácil, eu vou pular, eu vou acelerar o vídeo, eu vou não sei o quê. Não, faz isso comigo. Porque, de repente, aqui numa questão simples, a gente resolve uma dúvida complicada. Né? Cada um tem seu tipo de dúvida, sua dificuldade. De repente, a gente desembola esse troço agora. E nesse novo pacote de exercícios, você pega essa matéria. Beleza? Então vamos lá. Eu não posso demorar muito também em cada exercício, não, porque senão eu vou gravar 2 dias direto. Bora! Começando, número 1. Ao observar o emprego do acento indicativo de crase, como é que chama esse acento? Acento grave. Em explodiu isto, a cachorrinha, com abundância de gritos e gestos, um quarto parágrafo de um texto, você vai ver isso aqui muito, então vou até tirar. Isso aqui é fragmento de textos e questões, então de repente rola, isso aqui é só tirar. Nota-se adequação ao que prescreve a gramática quanto ao uso desse acento. Assinale a alternativa em que, ao substituir-se cachorrinha por outro complemento, provoca-se um erro no emprego do acento grave. Opa, então eu olhando na questão 1, eu percebo que a palavra cachorrinha, olha só onde eu parei, a palavra cachorrinha, ela é uma palavra feminina, né? Explicou isto a quem? A cachorrinha. Quem explica alguma coisa a alguém. Então, se eu botar masculino não funciona. Explicou isto à sua mãe, explicou isto a todos, estou substituindo cachorrinha. Explicou isto àquele, explicou isto à família. Primeiro, facultativo. Segundo, é a resposta. Diante de todos eu não posso, por 2 motivos. Primeiro motivo, que esse todos está no plural. Segundo, que ele é masculino. Terceiro, que ele é indefinido. Vou ter uma porrada de justificativa. Esses aqui eu vou cortar. Ok? Número 1 ficou letra B, lembrando que o primeiro é facultativo, o terceiro é demonstrativo, mas eu tenho esse A formando uma exceção com aquele, e a família aceita. Número 1, letra B. Número 2, sobre o fragmento a melhor possível, vamos ler. Aqui, ó. E ela é bonita? Resposta: linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas e a aparência dela, meu filho? A melhor possível. Então, a aparência é a melhor possível. Sobre o fragmento a melhor possível, analise se está devidamente assinalado e o que justifica a não ocorrência do emprego de acento grave, indicativo de crase. Descendo, o acento de crase deveria ter sido empregado antes da palavra melhor. Não. Não posso. Por quê, hein? A aparência dela é a melhor possível. A aparência dela é a melhor possível. Isso aqui é um predicativo de algo que tem em cima aqui. É opcional, não tem nenhuma exigência de opcional depois. Não se usa o acento porque o A é apenas artigo que acompanha o substantivo. Aparência. A aparência melhor possível. Fechou. Letra C. Daqui a pouco tem pegadinha, tá? Vai acompanhando. Então ficou letra C. O emprego de crase é obrigatório antes de melhor. Não tem nada a ver. A utilização do emprego de crase é proibida em tirinhas. Nossa, isso aqui é criminoso. Só retirar. Vai acompanhando que tem pegadinha. Então vamos lá. Primeira B, segunda C, terceira, apertando um pouco mais. As orações abaixo foram construídas a partir do texto. Um texto qualquer.
Assinale entre elas a única em que o uso do sinal indicativo da crase é utilizado com correção. Letra A. Raul, de Fortaleza, Giovana e Luan de Souza, de São Paulo, exibem com orgulho o que? As suas. O que? As suas. Então, ali não pode ter crase. Objeto direto aqui. Todas as estudantes do estado de São Paulo agradecem a quem? A Giovana. Será que esse B aqui entra? Antes de nome feminino, eu já tenho subentendido aqui o artigo definido feminino. Então, agradecem a quem? Não posso. Esse aqui é a pegadinha de nome próprio feminino, que eu não posso subentender que tem o artigo definido. Li errado para ver se eu te pego. Então, aqui está errado. Fechei. Letra C. Os 5 representantes brasileiros que foram a 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia conquistaram 3 medalhas. Foram aonde? A 13ª. Esse aqui. Fechou. Letra D. Os 5 representantes brasileiros superaram o quê? Errado. Quando eu faço a pergunta, o que é objeto direto. Letra E. Durante uma semana, 30 jovens foram submetidos a quê? A treinamentos. Plural e esse aqui singular. Errado. Tá legal a correção? Eu estou parando no erro, explicando e partindo para a próxima. 3, letra C. Se prepara que daqui a pouco tem pegadinha. Fica aí. Número 4. O emprego, presença ou ausência do acento indicativo de crase está correto na alternativa. Vamos ler. Para o educador Mozart, o importante é construir a escola atendendo às exigências dos tempos atuais, mas, além disso, precisamos passar a uma visão educacionista que nos diga como levar as novas ideias. Levar o quê? As novas. Tá errado aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar isso aqui. Olha, levar as. Isso aqui é objeto direto. Eu já parei aqui, já risquei. Letra B. Para o educador, o importante é construir a escola atendendo às exigências dos tempos atuais, mas além disso precisamos passar a uma. Antes de uma tem? De jeito nenhum. Letra C. Graças à competência para redigir textos que desenvolvera desde o ensino fundamental, a jovem logo conseguiu seu primeiro emprego, dando início a quê? Dando início. Quem dá início a alguma coisa. A quê? A carreira, palavra feminina, que aceita o artigo definido feminino a, e essa aqui é a preposição exigida pelo início. Então, a letra C. Certinho. Letra D. Graças à competência para redigir texto que desenvolvera desde o ensino fundamental, a jovem logo conseguiu seu primeiro emprego, dando início a... Esse aqui está errado. Aqui, ó. Marcar como errado. E letra E, vamos ver. Graças à competência para redigir texto que desenvolvera desde o ensino fundamental, a jovem logo conseguiu seu primeiro emprego, dando início a... Errado. Então, A4 ficou letra C. Estamos chegando na pegadinha, hein? Não acelera o vídeo não, porque eu já falo rápido. Se você acelerar, fica louco. Temos um texto. Nesse texto, na linha 14, o emprego do acento indicativo de crase em a mudança climática justifica-se pela regência do verbo adaptar e pela anteposição de artigo definido ao substantivo mudança. Anteposição, antes de mudança, tem um artigo definido e fala que o verbo adaptar exige, exige o a. Linha 14, que é desse troço. 13. Adaptar as cidades. Adaptar o quê? As cidades. A quê? A mudança climática. Antes de mudança tem um artigo definido feminino a. E a palavra adaptar o quê? As cidades. Adaptar a quê? O verbo exige. Então aqui está certo. Foi aí? O número 5 ficou certo. Lá vem pegadinha.
Número 6, a partir do trecho, aspirar ao amor. Não pode ser aspirar o amor, porque quem aspira direto é aspirador de pó. Aspirei o amor, cheirei o amor. Aqui não é desejar chegar ao amor, né? Aspirar ao amor do outro só depois de se amar antes. Assinale a troca do complemento destacado, que resultaria em uso correto de acento grave indicativo de crase. Então tem que botar uma palavra feminina aqui, ó. Observe que a palavra amor é masculino, por isso que ficou ao. Ou amor, ao. A qualquer pode, antes de qualquer eu não posso. A tudo, tudo, masculino não posso. Aspirar à emoção, opa, palavra feminina. Aceitou o artigo feminino definido antes. E eu tenho o A do aspirar. Ficou letra C. Letra D não posso, porque aqui eu tenho singular, aqui eu tenho plural, não funcionou. Dores, também, mesma coisa da letra D. Vamos para a pegadinha? Você que está me acompanhando até agora, pausa, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Isso acontece demais. Você está corrigindo o exercício comigo, ligadão no vídeo, blá blá blá, tititi, tututu, e você observa que intencionalmente eu fiz isso, tá? Foi intencional. Eu botei a primeira letra B, segunda C, terceira C, quarta C, quinta, certo, de C, sexta C. Cara, eu devo estar errando esse negócio. Só da letra C. Pois é. Tenha certeza naquilo que você está respondendo. Tenha certeza. Não interessa se está dando só a letra C. Tá ok? Ó, só a letra C. Continue, faça. As letras estão aí para serem assinaladas. Não tem problema se apareceu só a letra C, ou só a letra A, ou muita letra D. Marque. Eu já vi muita gente mudando de opinião porque fala assim, poxa, meu gabarito só tem C. Ah, meu gabarito tem muito A. Ah, meu gabarito tem quase tudo D. Não mude. Pegou, leia, responda e permaneça com a sua resposta. Então, número 6, letra C. Número 7. Em meio a quê? A cerimônia. Esse meio exige a preposição a, cerimônia aceita o artigo definido feminino a. Então aqui eu vou ter crase. Se eu tenho, as letras D e E já vão para o espaço. Em meio à cerimônia, os noivos passaram a negociar. Antes de verbo, de jeito nenhum. Então a letra A, pimba. A negociar a divisão de bens, o que transformou o evento religioso em evento forense, causando surpresa a quem? As pessoas. Causando o quê? Surpresas. Causando surpresa a quem? As pessoas. Então aqui eu tenho um acento grave indicativo de crase, porque eu tenho a preposição a, mais o a, que é o artigo definido plural antes das pessoas. Então esse aqui ficou letra B e a letra C vai para o espaço 7B. Número 8. O homem chegou à invenção. Ele chegou a esse ponto, ele chegou a esse evento, ele chegou a esse ponto cronológico, a invenção. Ele alcançou esse ponto. Tá claro para você? Ele chegou até a invenção da roda, ele chegou lá. Então aqui eu tenho crase. Quem chega a algum lugar ou alguma coisa. É meio feio falar alguma coisa, mas subentende-se que tem. Então o primeiro tem crase, eu vou espertamente detonar a letra B, vou detonar a letra D. Chegou a invenção da roda como forma de fazer triunfar o seu comodismo, já que sua espécie quis criar um jeito de não ir aos lugares, mas de ser levada a eles. Ser levada a que ou aonde? Será isso? Posso ter crase? Não, porque aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto, pluralizado, terceira pessoa do plural. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele,
nós, vós, eles. Não se usa crase diante de pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto só funcionam como sujeito. Então, o segundo lance aqui, a segunda lacuna, não tem. Então, vou tirar a letra E. Vamos para o terceiro. Assim, coube. Coube a quem ou coube a quê? A preguiça. Preguiça feminino. Aceita o artigo definido feminino a. O coube rege a preposição a. Então, aqui tem crase. Vamos ver. As duas estão corretas. Coube a preguiça o quê? A deflagração. A pergunta o quê? Uma pergunta preposicionada. Então, o último não tem crase. A letra A vai para o saco. Eu vou ficar com a letra C. Mais uma letra C. É aquilo que discutimos. Não tem problema. Pode ficar a letra C numa boa. Número 9. O Ministério da Saúde adquire e distribui. Distribui o quê? Os imunobiológicos. Quem distribui, distribui alguma coisa a alguém. Distribui a quem? As secretarias estaduais. Então, o verbo distribuir rege a preposição a. E a palavra secretarias aceita o artigo definido feminino pluralizado. Então, o primeiro aqui tem crase e essas duas opções, tchau. Distribuem os imunobiológicos necessários para. Para quê? Olha que a pergunta não tem a preposição. Para quê? Para a profilaxia. Então, esse A que vai aparecer aqui é somente um artigo definido feminino singular. Então, ficou a letra A. Atenção, questão simples demais, mas que não funciona, correria. Por isso que eu pedi calma nesse vídeo. Número 9, letra A. Número 10. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir. Há sempre muito tumulto quando o quê? O que está rolando? Quando as pessoas saem... então o que eu estou falando aqui não está pedindo ar. Eu estou falando naturalmente, olha. Há sempre muito tumulto. Quando o quê? O que está rolando? O que está acontecendo? Não, camarada, não assusta não. Quando as pessoas saem. Então, o primeiro não tem crase. Letras A e B. E D também aqui, ó. D não é. Tchau. Saem. Agora, o verbo sair, na maioria dos casos, ele é intransitivo. Eu saí. Agora, eu saí ontem. O complemento do verbo sair é uma adjunta adverbial. Então, elas saem às compras. As compras é uma adjunta adverbial formado por palavra feminina. Então, aqui tem. Eu vou marcar já a letra C como única provável, porque a letra D já está errada ali, ó. Sair às compras, aqui tem crase, porque o sair aqui é intransitivo, então o próximo termo para completar um verbo intransitivo, olha o que eu estou falando, completar um verbo intransitivo, ele é um adjunto adverbial formato palavra feminina. O ideal seria antecipá-las a fim de evitar sufocos. Será que esse afim tem? Para começar, a palavra fim é masculina ou feminina? Você fala assim, chegou o fim ou chegou a fim? Masculina, fim de papo. Realmente, letra C. Nessa questão, o interessante é descobrirmos o que é complemento verbal. Complemento verbal pertence aos verbos transitivos, ou seja, são exigidos pelos verbos transitivos. Os verbos transitivos diretos, os indiretos e os bitransitivos. Já os verbos intransitivos, eles aceitam um complemento, né? Para dar uma informação a mais, para adicionar dados ao contexto. Esse lance, que traz mais informações, é chamado de adjunto adverbial. Número 10, letra C. Número 11. Na frase, bato nessa tecla também.
mas às vezes meu desânimo faz com que não acredite nem nisso. Ocorreu a crase porque... Não concordo com esses porquê isolados assim, olha. Porque na realidade, olha, é um porquê explicativo. Vamos ver essa parada aqui, eu acho legal. São as dicas do vídeo, né? Quando a gente usa um porquê ao final de uma oração, esse porquê é necessariamente interrogativo. Se ele é necessariamente interrogativo, eu tenho que virar para a banca e falar assim, banca, o correto é assim, ó. Como é que é? Sim. Mas, o que a banca pensou? Esse aqui é o jeito correto, né? Do lado dos dois pontos e tal. Ela tirou os dois pontos e a gente lê assim, ocorreu a crase porque o verbo bater pede, sacou? Tem esse jeito, mas eu prefiro o outro, que é acentuado, bonitinho no final da oração, né, ao lado dos dois pontos. E aí leva o acento circunflexo. Bora para a questão. Às vezes, é um adjunto adverbial, compadre, formado por palavra feminina. Tá aqui, ó. Vamos ver? É uma locução adverbial feminina. Fácil? Eu acho. Mas as outras são tentadoras. O verbo bater pede a preposição a e o nome tecla aceita o artigo a. A palavra tecla pede a preposição a. É uma locução conjuntiva feminina. Então, assim, por mais que a gente tenha certeza do lance, é bom examinarmos as outras para identificarmos a que mais transmite uma explicação assertiva. Número 12. Ao Sebrasp aí, CESP, Sebrasp. No trecho, em relação à expectativa de um importante comunicado, se liga nessa questão, compadre. A retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a prejudicaria a correção gramatical do texto. Agora eu vou fazer um lance aqui para a gente entender, você que vai fazer agente penitenciário, né, do DEPEN, olha como é que vai rolar esse tipo de pergunta no concurso. Olha se a ilustração ajuda. Em relação. A palavra relação exige um lance. Que lance que é esse? Cara, isso é em relação. Aí você vira e fala assim, relação a quê? Ah, então exigiu uma preposição que é o a. A palavra expectativa, ela é feminina. Então eu posso ler assim, a expectativa foi legal. Esse a é um artigo definido feminino singular, ok? Agora, eu vou unir esses dois as e vou gerar esse a aqui. Você entendeu com essa nova explicação? Eu já fiz vários desenhos aqui para cima. Agora, essa aqui é diferente. Eu vou usar esse vídeo com muitas dicas. Se liga nas dicas. Eu vou unir esses dois. Esse a é uma preposição exigida pela palavra relação. E esse a é um artigo definido feminino singular que acompanha a palavra expectativa. O exercício fala, se eu retirar, vai prejudicar a correção gramatical do texto. Vai prejudicar sim. Porque se eu retirar, deixa eu marcar isso aqui como certo. Se eu retirar o acento grave, ficarei apenas com, vou tirar esse aqui, vou ficar apenas com esse a. Essa é a proposta. E aí vai dar errado. Sacou? Em relação, vai perder a preposição, vai ficar só o a, que é o artigo definido feminino singular da palavra expectativa. Então deixa eu colocar direitinho, tirar isso, tirar isso. Olha aí. Dá uma olhada aí nisso aí, você que vai fazer, depende. Então, número 12 está certa. E eu não sei porque que eu botei esse a aqui dentro não, tá? Perdoe-me. 13. Observe o fragmento. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas escuras levam o quê? Isso aqui é o quê? Objeto direto. A quem ou a que?
ao sertão, objeto indireto. Está marcado aqui, olha que está em negrito, eu que botei o sublinhado agora, deixa eu tirar, 1, 2. Está marcado aqui a expressão ao sertão. Ele está pedindo para substituir esse complemento pela alternativa devidamente sinalizada com o uso de crase. Letra A, águas escuras dos rios que levam a fertilidade a qualquer. Olha como é que eu vou fazer de bate-pronto isso aqui. Diante de qualquer ou não uso. Ok? Qualquer é um lance bem definido. Risco. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade a outros. Outros povos é masculino ou feminino? Outros famílias. Não funciona. Então, outros é masculino. Olha como é que eu analisei isso. Tiro. Vou até marcar a palavra aqui, ó. Pronto. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade a muitas. Muitas. Como é que eu classifico isso, muitas? Eu não sei quantas, eu sei que são muitas. Também eu acho que é meio indefinida essa parada aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade a populações. Populações no plural e o A com crase no singular de jeito nenhum. Letra D também está errada. Letra E, águas escuras dos rios que levam a fertilidade à população. Levam o quê? A fertilidade, objeto direto aqui. Vou botar sublinhado, tá? Mas o termo em destaque é a população. A quem? A população. Eu tenho um objeto indireto marcado pela preposição. Aqui eu tenho a junção da preposição mais o artigo definido feminino singular. E aqui eu tenho um objeto direto que não tem preposição. Tranquilíssima. Número 13 ficou letra E. 14. Considerando o trecho Vou a Marte, em que não se usa acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta associada ao emprego de acento grave. Cara, isso aqui é o seguinte. Eu vou a Marte e voltei à Terra. Na Terra, quando representa planeta, tem crase. O voo a Marte, por que não tem? Quem vai a Marte volta de Marte ou volta da Marte? Eu volto de Marte, então aqui não tem realmente. Após o naufrágio de tantos dias no mar, chegamos à terra. Crase não sabe nadar. Grave isso. Toda vez que eu tiver uma situação de água, no caso aqui naufrágio, mar e voltar à terra, a crase não sabe nadar. Pronto, acabou? E morreu afogada, que não usa. Letra B. Vou à terra dos meus avós. Opa! Quando eu falo aqui terra dos meus avós, eu estou falando que é a terra natal, onde eles nasceram, onde eles viveram. Então aqui usa. Viajamos a terras distantes. Observe que aqui eu tenho singular e aqui na palavra terra eu tenho plural. Então a letra C não pode. Tirando. Vamos a qualquer terra que possamos colonizar. Qualquer é bem definido, é bem generalizado. Então, diante dessa definição, eu retiro. Cheguei a uma terra sonhada e mágica. Uma, antes de uma, também bem definido. Que poderia ser uma terra, né, numeral, para quantificar, eu cheguei a uma terra, a duas terras, no caso aqui a uma terra sonhada e mágica. Eu estou trabalhando com uma indefinição, então aqui também não pode. Número 14, vou à terra dos meus avós, levou o acento indicativo de crase, porque aqui eu tenho a preposição, unida a um artigo definido feminino singular, e essa terra foi devidamente classificada, tendo como efeito terra natal, onde eles viveram, onde eles nasceram e onde eles provavelmente estão. Terra dos meus avós. Número 14, letra B. 15. Assinale a alternativa redigida segundo a norma padrão de emprego de pronomes e do sinal indicativo de crase. Letra A. O prefeito de Veneza, cujas ruas e praças estão alagadas, fez um apelo às autoridades do país. Eu fiz um apelo. Você fez um apelo
A quem? Opa, então esse termo aqui, essa expressão aqui, né, a expressão fez um apelo, o termo apelo, ele rege a preposição a. Antes de autoridades, eu tenho o artigo definido feminino plural. Eu vou unir a preposição mais o as das autoridades e formo esse as com acento grave indicativo de crase. Número 15, letra A. Letra B. O fogo que atingiu quem ou o que? A Austrália. O verbo atingir aqui é transitivo direto. Então, a letra B está errada. Tem mais coisa errada aqui, ó. Que atingiu o que? A Austrália é atribuído a quê? A fenômenos. É o fenômeno. Então, o fenômeno é masculino. Além disso, ele está pluralizado e aqui está no singular. 2 erros. Letra B, super errada. Letra C. A partir de quando o homem aprenderá a respeitar espécies que a sobrevivência está ameaçada? A partir, olha aqui, antes de verbo, uso da crase, não posso. Sem preservar a natureza, a qual é a garantia de sua sobrevivência, o homem passará a viver dias terríveis. A qual é uma referência num pronome relativo. Aqui não se usa crase no pronome relativo. Segundo, antes de viver, olha, verbo, crase, a letra D também apresenta erros. 2. Letra E, não é possível estimar o que? A tragédia causada pelo fogo cujo consumiu milhares de árvores na Austrália. Fogo que consumiu. Eu preferiria assim, cujo. Está muito feio. Não é possível estimar o que? A tragédia. Estimar, transitivo direto. E aqui eu tenho a crase. Então não posso. Letra E está errada. Então, número 15 ficou a letra A. Se liga aí porque agora vem a primeira pegadinha. A pegadinha dos exercícios que apresentam situações repetidas em cima da mesma exigência. Então, como resolver? Os manifestantes uniram sua voz à dos cientistas. Eu posso colocar aqui um A antes do dos? Espera aí. Os manifestantes uniram sua voz entre o a e o dos. Você deve ler. Os manifestantes uniram sua voz à voz dos cientistas. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, esse aqui, assinale a alternativa correta. O acento é facultativo, eu posso usar ou não? Já vou riscar, nem vou ler o resto. Quem une alguma coisa a outra coisa. Objeto direto, objeto indireto. Não é facultativo, é obrigatório. Agora vem a pegadinha. Presta atenção nessa pegadinha, por favor. O acento é obrigatório. Ah, bacana, porque trata-se de locução adverbial. Pode ocorrer, tá? Numa interpretação visual, numa leitura visual. O que é leitura visual? Bati o olho e falei, é aquilo. A gente perceber que isso aqui é uma locução adverbial. Por quê? Porque, olha aqui, a dos cientistas, às vezes, a parará. Eu não tenho uma outra palavra aqui, ó, fazendo bagunça. Tá vendo? Eu não tenho essa palavra. Então, a letra B pode ser um probleminha. Mas olha só, o acento é obrigatório, porque trata-se de locução adverbial. Leia. Letra C, o acento é obrigatório, porque o verbo é bitransitivo. Quem une alguma coisa, sua voz, a outra coisa, a voz dos cientistas. Olha como é que a C é perfeita. E a B é uma ilusão de ótica. Olhou, eu achei. Não, acaba de ler. Primeiro, fizemos aqui, quando eu comecei esse exercício, eu já olhei para o verbo, né? A coisa mais importante do mundo é o verbo. Olhei para o verbo. Com o verbo entendido, eu já saí aqui para baixo sabendo que deveria utilizar. Então, eu poderia ficar com as letras B e C. A letra B propôs uma locução adverbial. Errado.
E a letra C propôs a bitransitividade do verbo, ou seja, o verbo é transitivo direto, uniu o que? Sua voz, objeto direto, a que? A voz dos cientistas, objeto indireto. Detalhe, a palavra voz está subentendida aqui. Letra D, o acento é facultativo porque trata-se de regência nominal. Tchau, letra D. Bom carnaval para você. Número 16, letra C. 17. Assinale a alternativa cujo uso do acento indicativo de crase seja facultativo. Dica muito importante. Quando você vir o lance de facultativo, lembre-se dos pronomes possessivos. É a grande jogada. Letra A. Ligada à velocidade, à digitalização e, consequentemente, à exposição em redes. Ligada. Ligada a quê? Então, aqui eu tenho a regido pela palavra ligada e o a que é aceito pela palavra velocidade, digitalização e exposição. Então, com a união desses dois A's, eu tenho esse A com acento indicativo de crase. A letra A, o acento é obrigatório, eu estou buscando o facultativo, então eu vou retirar a letra A. Letra B, ligada à velocidade, à digitalização e, consequentemente, à exposição em rede. Cara, é a mesma coisa da letra A, inclusive o texto é o mesmo, né? Então eu vou só tirar. Letra C, o espírito crítico necessário unido à sua responsabilidade. Olha a teteia aqui, ó. Sua. Sua, pronome possessivo. Se é pronome possessivo, o uso é facultativo. Letra D, damos nosso aval àquela. Aquele, aquela, aquilo é uma exceção onde o uso é obrigatório. Então, é obrigatório esse aqui, não é facultativo. Número 17, letra C. 18. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa. Sinal correto. A ilha fiscal era um posto alfandegário no Rio de Janeiro, à época, capital do Brasil. À época significa naquela data histórica, naquele momento histórico, segundo tempo. A época era linda. A época era a capital do Brasil. Então, a época significando tempo decorrido. Não confundir com o verbo haver. É essa letra A aqui, ó. Vamos ler as outras. Em meio a valsas, singular, e aqui eu tenho plural, ok? Já está errado. Pode cortar isso aqui. Letra C. A autoria do projeto, que tem influências europeias, é atribuída a Adolfo. Antes de nome próprio, não uso. E esse nome aqui é masculino. Tem uma exceção. Você sabe qual é a exceção? Ele usa óculos a fulano de tal. Ele lê obra a fulano de tal. Letra D. A festa dedicada a receber antes de verbo, show. Está errado. Letra E, devido a uma necessidade. Antes de uma, está errado. Ou, tá bom assim, cara? Tá uma correção legal? Eu estou parando onde está o lance, corrigindo e partindo para o próximo. Só estamos no 19º exercício. São 50. Então, 18 ficou letra A e não pare o vídeo agora porque nós teremos mais umas pegadinhas e umas dicas interessantes. Próximo. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, julgue o item. A moça passava seus dias a cantar. Ah, Carlão, isso aqui é muito fácil. Sim, mas se você pegar um candidato que confunde locução adverbial com o uso do acento grave indicativo de crase, ele vai pensar que isso aqui é uma locução adverbial. A moça passava seus dias a cantar. Poxa, é uma locução adverbial formada por palavra... Ah, peraí, palavra nenhuma, isso aqui é verbo. Tá? Era a única dúvida que poderia acontecer aqui. Isso aqui é verbo, não uso crase, acento grave indicativo de crase antes de verbo. 19, errada. Isso aqui é CESP, SEBRASP. 20, mais CESP, SEBRASP. No que se refere à correção dos trechos apresentados quanto ao emprego do acento indicativo de crase, julgue o item. Contamos a quem? A ela. Ela é pronome pessoal do caso?
reto. Usa esse pronome pessoal do caso reto? Não. Isso aqui está errado. 21. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, julgue o item. Estamos em casa desde as 12 horas. Certo ou errado? Ora, a crase é a união de uma preposição mais um artigo definido feminino, singular ou plural. Observe que eu tenho desde mais o as. Dentro do as, eu já tenho a preposição mais o artigo. Então, eu vou ter duas preposições, o desde e o a. Não posso ter duas preposições. Correto? Então, isso aqui, número 21, está errado. 22. Assinale a alternativa em que o uso da crase ocorreu em decorrência de regência de palavra de classe gramatical diferente das demais. Eu vou deixar aí na tela um cardzinho para você olhar. Lá nas classes de palavras, o poder dos substantivos. É muito importante você rever essa matéria, tá? Vou deixar aí para você. Substantivos, adjetivos, verbos. Vou deixar um cardzinho aí. Letra A. Quando um par de meninas sentou à sua frente, quem é que mandou utilizar essa crase aqui? Quem é que deu força para essa preposição? Quem é que puxou essa preposição? Sentou à sua frente. Sentou à sua frente, adjunta adverbial de lugar, que completa um verbo. Então, quem manda aqui é o verbo. Portanto, essa crase surgiu por causa do verbo sentar. Então, a classe gramatical da letra A é uma classe verbal. Sacou a parada? Vamos resolver o resto. Ela aprendeu com absoluta facilidade os requisitos que me permitiram justificar. A quem? A matriz americana. Olha, verbo exigindo a crase. Então, é uma classe gramatical aqui verbal. Letra C, quando garantimos? Garantimos a quem? Às meninas. Garantimos é verbo? Você já sacou a parada, né, velho? Ó, quem dá a ordem aqui é o verbo, classe gramatical verbal. Letra D, de meninas sem acesso. Acesso é verbo? Acesso a quê? A educação básica. Acesso é verbo? Não. Quem está mandando aqui é a palavra acesso. Então, a letra D não traz uma regência verbal. Traz uma regência, fala para mim, nominal. As letras A, B, C trazem a mesma regência, a letra D traz uma regência diferente. Tal da classe gramatical, quem mandava nas letras A, B e C era o verbo. Quem manda na letra B, na letra D de dado, é o nome, acesso. Deixa eu botar isso aqui destacado, por favor. Olha. 22, letra D. 23. Está correto o uso de crase na seguinte alternativa. A nova receita da cervejaria BR Breu foi produzida para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar é transitivo direto. Portanto, eu não aceito a preposição. Eu estou procurando o uso correto. A letra A está fora. Com um visual rosa de médio a intenso, funciona? Intenso é masculino ou feminino? O intenso ou a intenso? É o masculino, crase antes de masculino? Tchau. C, aderir a essa, antes de essa eu posso usar? Dica, eu posso usar antes de aquele, aquele e aquilo. Essa não pode. Toda vez que você vira uma palavrinha dessa se referindo a algo, lembre-se de que eu vou utilizar antes de aquele, aquela e aquilo. Então, eu vou retirar essa letra C aqui, ó. Olha a dica aí. Ó, se quiser anotar no caderninho, fica massa. As seguintes características referem-se à nova cerveja. Olha, referem-se a quê? A nova cerveja. A palavra nova é feminina? Sim. Referir exige a preposição, rege a preposição a? Sim. Então, é a letra D. Questão tranquila, 23. A questão de leitura, né? Mas não pode correr. Eu estou correndo aqui porque senão o vídeo fica louco. 23, letra D. 24.
Com base no emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. O político fez declarações. Declarações a quem? A pessoas. Eu tenho aqui singular e eu tenho aqui plural. Não pode. Singular, singular. Plural, plural. No mais, não conversamos sobre isso. A uma, antes de uma tem? Não. Olha que eu não estou lendo nem o resto da oração, hein, cara. A conferir. Conferir é verbo. As quais, pronome relativo, não aceita. E as diversas entidades, diversas feminino plural, as pluralizado, adequadamente com acento indicativo de crase, sinal grave. 24, letra E. 25. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente. Observe que as bancas apresentam diversas maneiras de cobrança. Uns falam assim, usa o sinal da crase, usa o sinal grave, usa o fenômeno da crase, cada um pede um jeito. Letra A. As informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto. Quem é que embasam as informações? Tem que é sujeito. Jamais começa um sujeito preposicionado. Letra A está errada. O texto é embasado segundo o quê? As informações fornecidas, olha que interessante, pelo Ministério da Saúde. Quando eu falo segundo o quê ou segundo quem, aqui eu não posso ter acento grave, é transitivo direto, ou a regência não aceita preposição. Falei os dois casos, hein? Então aqui está errado. O Ministério da Saúde embasou as informações fornecidas pelo texto. Embasou o quê? Transitivo direto, aqui não pode ter preposição. Letra C está errada. Letra D, em relação a quê? Opa, relação pediu o a, tem a regência da preposição e informações aceito o a pluralizado. Unindo os dois eu tenho as. Então ficou letra D. Letra E. As conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde. As conclusões do texto foram embasadas. Quem é que foram embasadas? As conclusões. Mesma coisa da situação da letra A. Jamais inicio um sujeito com preposição. Portanto, 25, tranquilíssimo, letra D. Vamos ali tomar um café, porque o vídeo já está enorme, você já está cansado. Bora para a próxima. 26, temos uma charge. Primeiro quadrinho. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. Segundo, é para isso que a gente vai todo dia à escola? Crase. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isto com um freguês? Vamos lá. É para isso que a gente vai todo dia à escola. Quem exigiu esse à escola? O verbo vai. Aqui está flexionado, né? O ir tá vai. Vamos lá. Em relação ao uso do acento grave indicador de crase usado no segundo quadrinho, assinale a alternativa correta. Letra A. É usado, pois a expressão à escola é um complemento nominal. Está errado, é complemento verbal. B. Caso a palavra escola fosse substituída pelo termo instituto, ele continuaria sendo usado. Não, seria ao instituto. Errado. A expressão à escola funciona como objeto direto, com preposição aqui? De jeito nenhum. Letra C está errada. Se acrescentássemos artigo indefinido feminino antes do substantivo escola, a uma escola, poderia ser? Errado. Seu uso se justifica porque a expressão à escola é uma locução adverbial de núcleo feminino. Então, peraí. Vem comigo. A resposta é a letra E. Vamos voltar aqui ao segundo quadrinho. É para isso que a gente vai. O verbo ir, ele assume várias transitividades, dentre elas a intransitividade e a transitividade indireta. Fulano vai? Sim, ele vai. Pronto, eu não preciso falar nada, porque eu só afirmei, ele vai.
Nesse caso desse complemento aqui, ele será um adjunto adverbial colado no verbo ir. Tá certo? Que pode ser uma locução adverbial de núcleo feminino. Posso também perguntar em outra situação, não vou mostrar tudo aqui agora para não virar uma bagunça. Quem vai a algum lugar, que seria a situação 2, verbo transitivo indireto, e como eu falei, verbo intransitivo. Na letra E, é a única letra que se encaixa. A escola é uma locução adverbial, núcleo feminino, escola feminino. Tá? Então, ficou letra E, porque o adjunto adverbial, ele está ao lado do verbo. 26, letra E. 27, em relação ao uso do acento indicativo de crase, assinala a alternativa correta. Muitos pais estavam à espera de seus filhos na frente do colégio. Estavam à espera, à deriva. Então, eu tenho aqui uma locução adverbial formada por palavra feminina. Olha que coincidência, 26 foi assim, a 27 também vai ser. Resposta correta é letra, deixa eu botar aqui, letra A. Letra B, com a chegada do verão, vamos a Veneza. Nós voltamos de Veneza ou voltamos da Veneza? Observe que eu não tenho uma qualidade para Veneza. Tenho depois da vírgula. Não funciona. Essa qualidade deveria estar ao lado de Veneza para caracterizar uma qualidade para o nome próprio. Essa vírgula atrapalhou o nosso esquema. Olha ela aí. Então a letra B está errada. Letra C, em todo lugar, há muitos divagando a vida e o quê? A morte. Aqui não tem, né, divagando o quê? Aqui não tem preposição. Errado. Os aventureiros percorreram a rota 66 de ponta a ponta. Duas palavras repetidas e um A no meio. Jamais leva crase. Letra D também está errada. Número 27 ficou letra A. 28. Quanto ao uso do acento grave, assinale a alternativa correta. Um formoso papagaio voava a meia altura. Meia não funciona, não posso usar diante de meia. É importante obedecer às normas. Obedecer a quê? Obedecer a quê? Às normas. Eu tenho a preposição exigida pelo verbo obedecer e tenho o a pluralizado as, referente às normas. É a letra B. Tá aí. Letra C, o assunto tem a possibilidade de ir muito além da sala de aula. Tem o que? Transitivo direto, e me mete aqui uma preposição, de jeito nenhum, letra C está errada. Letra D, o cachorro obedece a Afonso. Aqui seria ao Afonso, né? Eu tenho o A do obedecer e o O do Afonso, que é masculino. Isso aqui está errado. Número 28 ficou letra B. 29. Dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em tendem a ser menos efetivas. Numa linha 45 qualquer aí que eu vou tirar agora. Tendem a ser, isso aqui foi facultativo? Errado. Sabe por quê? Porque ele está antes de verbo. Olha aqui, não é facultativo, não, ele não foi usado porque está antes de um verbo. E não se usa crase de antes de verbo. 29 errado. 30. A expressão alimentação adequada encontra-se ampliada com o acento grave adequadamente empregado em alimentação adequada a preceitos. Olha a jogada, a preceitos. Singular com plural. Letra A está errada. Alimentação adequada a quê? À vontade. Palavra feminina. A no singular. Ótimo. É essa. Adequada exige a preposição adequada a quê? À vontade. Vontade aceito A. Une os dois, cria-se A. Letra C. Alimentação adequada às suas. Olha aqui. Singular, plural. Letra C está errada. Letra D, alimentação adequada a manifestações. Singular, plural, essa aqui está errada. Número 30 ficou letra B de bola.
31. A alternativa que reescreve passagem do texto empregando o sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão é um texto qualquer aí. Hoje em dia, quase ninguém mais dá tanta atenção a eles antes de pronome pessoal do caso reto. Errado. Não posso usar. Chegou a uma, antes de uma, olha como é que a coisa está ficando fácil, porque eu estou repetindo a mesma coisa na sua cabeça toda hora. Errado. Letra C, o problema são aquelas pessoas que, de tão invejosas, chegam a ficar antes de verbo, não posso. Errado. Letra D, entre os inúmeros ditados que fazem referência a quê? A palavra referência exige a preposição, a palavra inveja aceita o artigo definido feminino singular. A união dos dois gera-se A com acento grave indicativo de crase. É a letra D. Letra E, como regra geral, acompanha o que ou acompanha quem. É transitivo direto e aqui eu já tenho uma preposição. Então a letra E está errada. 31, letra D de dado. 32, a crase não foi representada em... Vou até chegar na crase. O jeito de consumir bebidas em bares e restaurantes está mudando. Se antes havia uma preocupação muito maior em relação a beber mais, hoje os consumidores estão muito mais atentos a quê? A quantidade e a quê? A qualidade do que eles ingerem. Olha, a palavra atentos exigiu a preposição e as palavras quantidade e qualidade aceitam o artigo definido feminino singular, a. Essa letra A está correta, então eu vou retirá-la porque eu estou em busca da incorreta, que não foi representada. Aliada a isso, as empresas do setor têm estimulado seus clientes a consumirem menos e melhor, promovendo inclusive ações de conscientização. Opa, a consumirem não foi utilizado. Olha aqui. Estimulado quem? Seus clientes. A quê? A consumirem. Antes de verbo, foi utilizado, perfeito. Ela está correta, estou em busca da errada, vou excluí-la. Letra C, afinal, crianças e adolescentes também estão suscetíveis a quê? A consumirem. Olha aqui também. Perfeitamente utilizado, ou seja, a crase não foi usada. Eu estou em busca da incorreta. Letra D. Nós, da equipe pedagógica e diretiva, ressaltamos o projeto por terem desenvolvido oficinas e palestras em nossa unidade escolar, sempre com temas relevantes e significativos que levam os estudantes à reflexão. Leva quem? Os estudantes. A quê? A reflexão. Aqui deveria ter crase. Chururu, achei. Tá vendo? O verbo levar aqui é bitransitivo, leva alguém a alguma situação ou alguma coisa. Leva quem? Os estudantes. A quê? A reflexão. Aqui deveria ter a crase, porque o verbo aqui vai reger a preposição a e a palavra reflexão aceita o artigo definido feminino a. Então ficou a letra D como a letra errada. E nós estamos em busca da letra errada. Não foi representada corretamente. Bacana? 32, letra D. 33. Na longa lista de problemas velhos conhecidos de pais e mães, efeitos negativos sobre o sono, a atenção e o aprendizado, relação preocupante com a obesidade e a depressão, exposição a conteúdos inadequados e riscos relacionados à privacidade. Olha aqui, riscos relacionados a quê? Olha aqui, a privacidade. No excerto, o que é excerto? Pedaço de texto. O acento grave indicativo de crase foi empregado por qual razão? Relacionados. É verbo? Não. Então é nome. Se o nome exigiu complemento, regência nominal. Letra A. Devido ao trecho à privacidade, corresponderam à expressão adverbial de base feminina. Tchau. Letra B. Devido ao uso da palavra relacionados, que sempre ocasiona a ocorrência de crase ao ser empregada. Feio. Letra C, em decorrência da junção da preposição a, que rege o termo relacionados, bonito, com o artigo a, que acompanha a privacidade, lindo. Apaixonado pela letra C. Letra D, por causa da união da preposição a, que rege o vocábulo relacionados, com o pronome oblíquo, a, que acompanha a privacidade. Satanás, isso aqui é coisa que só Jesus. Então, número 33 ficou letra C. Número 34, você pode observar que a gravação do vídeo
foi feito em várias etapas, porque o vídeo é grande. Agora parece que batemos mais de 1 hora de vídeo. Vamos embora. A ausência do acento grave não provocaria alteração semântica apenas em... O que seria uma alteração semântica? Semântica é de interpretação. Eu leio, entendo uma coisa, aí eu mexo no acento grave, ou eu tiro ou coloco o acento grave, vai mudar o sentido. No caso aqui eu vou tirar, ó, ausência. Vamos tirar então. Aquele frentista cheirava a gasolina. A gasolina, ele tinha cheiro de gasolina, cara. Você passava perto dele, ele tava, nossa, que cara cheirando gasolina. Quando eu tiro a crase, o camarada estava lá perto de um tanque cheirando a gasolina, inalando o cheiro da gasolina. Então, se eu tirar aqui, vai mudar. Então, não é a letra A. Letra B. O jovem Fernando escreve a Camões. Então, ele escreve ao estilo de Camões, seguindo o padrão estabelecido por Camões no livro Os Lusíadas. Tirando a crase, o jovem Fernando escreve a Camões. Então ele escreve uma carta e envia para Camões. Mudou? Mudou. Então não é a letra B. Letra C. Neste desespero, só vendo à vista, ou seja, uma condição, paga na hora. Não pode pagar a prazo, tem que pagar à vista. Tirando a crase. Neste desespero, só vendo a minha visão. Nó, será que no desespero eu vendo minha visão? Mudou. Letra D. Refiro-me apenas à sua situação. Eu refiro a essa situação. Tirando. Refiro-me apenas à sua situação, a essa situação. Por que não muda? Vamos lá, a resposta? Porque a crase antes de pronome possessivo é facultativa. Então eu posso ou não utilizar. No caso eu utilizei, e eu posso retirar, que vai funcionar da mesma maneira. 34, letra D. Letra E. José sempre estudou à noite. Adjunto adverbial de tempo. Chegava à noite, pegava o caderno e ia estudar. Tirando a crase, José sempre estudou à noite. Então ele ficava olhando para a noite e anotando no seu caderno. A noite é assim, assim, assado e tal, parará, parará. A noite era o objeto de estudo dele. Mudou completamente. Então, realmente, número 34 ficou letra D. 35. Leia o trecho a seguir. Possível reagir de forma articulada e inteligente à escalada da violência e construir um país mais seguro. A crase foi empregada no período apresentado porque possível reagir de forma articulada, reagir de forma articulada e inteligente frente à escalada, diante da escalada. Vamos lá. Por que aconteceu esse A aqui? A pergunta é essa. A contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. Esse A escalada, ele se refere a nomes? A proposta da letra A é essa. Olha, exigida por regência nominal? Não é. A escalada é assim, possível reagir à escalada. Opa, então ele obedece a esse termo aqui, ó. Letra B. A contração entre preposição exigida por regência verbal, opa, e artigo definido feminino. Lindo demais. Vou ficar com você. A letra A está errada. Repetindo, contração, união entre preposição exigida por regência verbal. Olha o meu Word aí, ó, que eu não sei mexer. A contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo, contração, uma união. Letra C. Obrigatório uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. Não, porque o verbo reagir, ele pede o complemento, então não é uma locução conjuntiva. É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas? Também não. Quem reage, reage contra ou a alguma coisa. Certo? Então isso aqui, ó, foi regido pelo verbo. Então esse aqui é um complemento verbal.
é um objeto indireto. Reagir a quê? Ele reagiu ao ataque, tá? Então, 35, letra B de bola. 36. Analise. A fronteira entre a Ásia e a Europa corresponde, grosso modo, à fronteira entre Ocidente e Oriente. Traduzindo, a fronteira, parará, parará, corresponde. Corresponde a quê? Opa, então a palavra corresponde pediu. Então corresponder é verbo. Corresponde à fronteira. Então esse pedaço rolou porque a palavra corresponde pediu. Ou esse A com acento grave indicativo de crase rolou porque teve uma preposição no verbo corresponder. A fim de retirar a crase da oração, o correto seria trocar o vocábulo fronteira por. Então, esse A aqui rolou porque a próxima palavra é feminina. Olha, a fronteira, eu pego esse A da fronteira e pego o A do corresponde e faço esse A com acento grave indicativo de crase. Para retirar essa crase, eu tenho que entrar com a palavra masculina aqui. Então, letra A, você fala a limite ou o limite? É letra A. Fácil. O limite. Corresponde, grosso modo, ao limite. Ficaria no lugar de fronteira. A beira levaria a crase, a origem levaria a crase e a margem levaria a crase. Então as letras B, C e D estão erradas. Somente a letra A que traz uma palavra masculina, 36A. 37. Assinale a alternativa em que está correto o uso da crase, do mesmo modo que em. O diálogo pessoal é superior. Superior a quê? Superior está regendo, está mandando aparecer um A que vai se unir ao A da leitura e formar esse A com crase, ou A com acento indicativo de crase, o acento grave. Então aqui sai de uma regência nominal. Os agricultores trabalhavam de sol a sol, entre palavras repetidas não há. Os dois inimigos ficaram cara a cara, entre palavras repetidas não há. Dirigia-se àquele portão que está aberto. Dirigia-se àquele. Oi? Dirigia-se aonde? Aquele. Ah, mas aquele é masculino, é um pronome demonstrativo. É um pronome. Sim, mas é a exceção do aquele, aquela e aquilo. Letra C. Na letra D, antes de esta, tem? Não tem. Então, 37, letra C. E eu esperava um pedido de regência nominal. Não rolou. Era apenas para encontrar a alternativa correta. 37C. 38. No que se refere ao uso da crase, assinala a alternativa correta. Eles gostam muito de andar a cavalo. Cavalo é masculino. Então, alternativa A errada. Maria sempre cozinha às pressas, pois seus filhos requerem sua atenção. Adjunto adverbial, formado por palavra feminina. Às pressas. E ambas as palavras, tanto o as quanto o pressas, estão pluralizadas. Então, é letra B. Letra C. O atacante cara a cara. Palavras repetidas? Nem leio o resto. Errado. Nós estamos dispostos a investir. Investir antes de verbo? Não uso. O chefe disse a elas. A elas, pronome pessoal do caso reto? Não uso. Pronto, 38, letra B. 39. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente na alternativa. Rodrigo gostava de cantar e por isso trazia às costas seu violão. Trazia o quê? O seu violão. Aqui já estava completa a oração. Mas eu coloquei às costas para adjunto adverbial de lugar, formado por palavra feminina. Letra A está correta. Vamos ler as outras. Sua espada a brilhar ao sol antes de verbo? Não uso.
Chegou misteriosamente a uma cidadezinha situada no sul do país. A uma, antes de uma, não uso. Rodrigo surpreendeu a todos. Todos? Que isso, cara? Você tá maluco? Com esse trecho do livro, o autor dá início a histórias. Histórias, feminino. Início a quê? Ok. Exige. Mas o A aqui está no singular, histórias está no plural. Então a letra E está errada. Número 39 ficou letra A. 40. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que apresenta a frase em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Observe que, tirando essas questões de várias bancas, são várias as maneiras, as questões, as exigências para os exercícios. Entendam isso. Ora pede acento grave, ora pede crase, ora pede conformidade com a norma padrão, ora pede desvio da norma padrão, tá? Letra A, as pessoas se limitam a obedecer. Olha, antes de verbo, agora é contigo, hein? Não tem. Vídeos desprovidos de sentido estão fazendo a alegria. Fazendo o quê? Fazer um verbo transitivo direto. Fazendo a alegria. Fazendo a alegria, será? Com o quê? Não pode, porque esse aqui é uma preposição e o verbo é transitivo direto. Então, não, está errada. Os tempos modernos estão nos usurpando as questões filosóficas e impondo corriqueiro e banal. Usurpar alguma coisa e não a alguma coisa. Então, na letra C e na letra B, eu vou observar que houve uma regência verbal errada. Vou deixar destacado aqui, ó. Estão erradas, tá? Eu vou botar esse amarelo só pra gente perceber isso. Olha, o fazer aqui é transitivo direto. O usurpar aqui é transitivo direto. Como transitivos diretos, eles não aceitam esta crase, esse acento grave indicativo de crase. Letra D. Para se distrair cada vez mais, pessoas estão recorrendo a redes sociais. Recorrendo a quê? Aqui deveria estar no plural. As redes. Eu tenho um singular e um plural. Então a letra D está errada. Letra E. Os vídeos de bebês que circulam na internet são inócuos se resistirmos à tentação de vê-los. Resistirmos a quê? À tentação. O verbo resistir rege a preposição a. O verbo resistir é transitivo indireto. Então, a próxima palavra receberá a preposição. Ademais, a palavra tentação aceita o artigo definido feminino singular a. Unindo os dois as, eu chegarei a esse a com acento grave, indicativo de crase. Ficou letra E. Meu compadre, dá trabalho fazer um vídeo desse? Dá, mas eu curto demais. Como que você pode me ajudar? Inscreva-se no canal, cara. Você que chegou aí à 40ª questão comigo, vamos para as últimas 10 questões. Quando acabar o vídeo, inscreva no canal, clica no sininho aí, ó, para ligar suas notificações, porque a divulgação do canal, o número de inscritos é muito importante para mim, para o YouTube me ajudar aqui na divulgação do trampo que eu faço, tá? Vamos para as últimas 10 questões. 41. A respeito do uso da crase nesse texto, é incorreto afirmar incorreto. Ok? Primeiro quadrinho. À espera do rato. Então, eles estavam à espera, adjunta adverbial de modo. Segundo, à espera do rato. O rato aqui está esperando alguma coisa. Sacou? Bora. A ausência da crase no segundo quadrinho, aqui, apesar de modificar o sentido da frase, não causa mudança na classificação morfológica dos termos. Opa, como assim? Se eu tirar a crase aqui, essa palavra, espera, não vai mudar. Vamos lá. Quando eu tenho um artigo definido antes de uma palavra, essa palavra é substantivada. Aqui eu tenho um adjunto adverbial, aqui eu tenho um substantivo, sacou?
Quando eu tenho um artigo antes de qualquer palavra, essa palavra se tornará um substantivo. Então aqui eu tenho uma mudança morfológica. É essa a resposta. Letra B. Em A Espera do Rato, a frase refere-se à ação desempenhada pelo gato e pelo cachorro que observam o esconderijo do rato. Certo. Isso aqui está certo, então eu vou retirar. C. No primeiro quadrinho, A Espera do é uma locução prepositiva feminina e por isso recebe o acento indicativo de crase. Ok. As outras têm que estar corretas, né? Letra D. No segundo quadrinho, a ausência de crase faz com que a frase passe a se referir ao rato. Ok, colocando como agente da ação descrita, certinho. Então a incorreta, lá em cima, ó, incorreto, ficou a letra A. 42. O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita assistência e às vezes chega a durar dias. Às vezes. Isso aqui é uma locução adverbial formada por palavra feminina. Ambas as palavras são pluralizadas. A crase foi empregada no trecho retirado do texto, de um texto aí, pela seguinte regra. A contração entre preposição exigida por regência nominal, no adjunto adverbial, né, no caso aqui, não há exigência. Não há exigência. E ainda assim ele está entre vírgulas, o que prova que não é exigência nenhuma, nem de verbo, nem de nome. A letra A está errada. O que essa questão está pedindo? Ela está pedindo o porquê da presença desse às vezes. Será que alguém chamou esse às vezes para aparecer aí? Essa é a pergunta. E a resposta é: não, ninguém mandou esse porquê aparecer. Ele apareceu e está entre vírgulas, isolado inclusive. Letra B. A contração entre preposição exigida por regência verbal. Regência exigida. Mano, sai fora, ninguém está pedindo a você que não, compadre. Você apareceu porque quis aparecer. Prova, Carlão, que você está certo. Provo. Leia. Que necessita assistência e chega a durar dias. Tá vendo que eu tirei? Coloquei. Com e sem ele, a leitura permanece a mesma. Letra C. É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Oi, apaixonado pela letra C. Fechou. Letra D. É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas. Cara, sai fora, né? 42, letra C. 43. Assinale a opção em que a frase está corretamente escrita quanto ao uso do acento indicativo de crase. Eram histórias fabulosas dedicadas às crianças da tribo, que possibilitavam um novo olhar sobre a diversidade das coisas. Os audiovisuais e o acesso cada vez mais generalizado à internet são uma inesgotável fonte de conhecimento para a nova geração. O difícil é encontrá-los à mão e dispor-se a lê-los ao seu bel prazer. Ficavam a calcular todos os esforços doados gota a gota para a solução do problema. O conflito levou a diretoria a uma situação insustentável. Eu li todos contigo agora, você percebeu? E qual está corretamente? Agora eu tenho que procurar crase ou ausência da crase. Vamos ver. Eram histórias fabulosas dedicadas a quem? Às crianças. Dedicadas às crianças. Letra A está errada. Você percebeu que na primeira leitura, né, quando eu li linearmente, o que é uma leitura linear? Pegar a linha e ler de uma vez. A gente não percebe o erro somente numa leitura mais atenta. Letra B. Os audiovisuais e o acesso cada vez mais generalizado. Acesso a quê? A internet. Internet, palavra feminina. A palavra acesso rege a preposição a. São uma inesgotável fonte de conhecimento para a nova geração. Belezura. Fiquei com a letra B. O difícil é encontrá-los à mão. Adjunto adverbial de modo ou lugar à mão. Segundo, ficavam a calcular. Epa, antes de verbo?
errado. Então, encontrá-los à mão está errado e a calcular está errado. Letra C, errada. O conflito levou a diretoria a uma, antes de uma. Eu acho que nesse vídeo você aprendeu, né, velho? Antes de uma, de jeito nenhum. O um já não vai, né? Porque é masculino. O uma também dança. 43, letra B. 44. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente. Aqui, olha. Vou marcar isso aqui. Corretamente redigida quanto ao emprego do acento indicativo de crase e às regras de regência da língua portuguesa. Quer dizer que nesse exercício está pedindo o uso correto do acento indicativo de crase e regência. A regência pode ser verbal ou nominal. Letra A. Pessoas que vivem em locais violentos são mais propensas de ingressarem à criminalidade. A criminalidade. Quem ingressa, ingressa em algum lance e não a. Sacou? Então é uma questão de regência. Isso aqui está errada. Letra B. Devido a diversas questões sociais, devido a quê? Cara, olha aqui, singular e outro plural. Não vou nem explicar, não tem que conversar com essa questão, né? Tá errada. Letra C. Olha o que meu olho busca. Bati o olho na letra C, eu vi um A antes de um uma e esse A está com acento grave indicativo de crase. Não pode. Ah, mas tem que ler a questão. Vou ler. A marginalidade infantil decorre a uma... Ixi, decorrer é de... E o A está errado. Sacou a parada? Mas assim, eu já vou pegando e já vou matando. Eu nem olhei qual era a regência correta do verbo decorrer. Eu já olhei para esse A antes de uma. E aí, pimba. Letra D. A subnutrição tem feito com que algumas crianças cresçam menos do que a expectativa. É do que alguma coisa. Aqui não pode ter crase. Letra D está errada. Letra E. O presidente da ONG fez alusão. Alusão a quê? Opa, pediu a sua equipe. Sua aceita o artigo definido feminino singular antes. Então aqui eu tenho um acento indicativo de crase. Lembrando que diante de pronome possessivo falamos milhões de vezes, é facultativo. O que é facultativo? Posso ou não utilizar. 44, letra E. 45. Mas talvez você não saiba que a falta dele pode causar vários problemas de saúde e levar à morte precoce. A crase foi empregada no período acima pela seguinte justificativa. Levar a quê? A morte. Então eu descobri que o lance parte do verbo. Então uma regência verbal. A contração entre preposição exigida por regência nominal. Tchau, letra A. Foi o verbo que pediu. Letra B. A contração entre preposição exigida por regência verbal. Gostei. E artigo definido feminino. A. Da morte. Ok. Gostei. Fiquei com você. Preencheu completamente o que foi pedido. Letra C. É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas, como, por exemplo, a morte. É regência. Errado. Letra D. É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas, como, por exemplo, a morte. É loucura, né, cara? Primeiro te mete aqui uma locução conjuntiva e depois repete essa questão. Isso aqui é uma pegadinha venenosa. Sabe por quê? Porque são parecidas e a gente pode cair no adjunto adverbial formado por palavra feminina. Tá erradaço isso aqui. Eu vou colocar em vermelho para você ver que é uma isca para pegar os desatentos. Então, lá no início, o que eu fiz? Eu peguei a questão, li a questão e descobri que se tratava de uma regência verbal, ou seja, esse verbo aqui é o dono da situação. 45, letra B. 46. Justifique-se o uso da crase em o pesquisador Marcelo Medeiros, vinculado a quê? Vinculado à universidade. Por uma regra de... A palavra vinculado pediu um A.
A palavra universidade aceita um A. Mas quem começa a briga toda é o quê? É quem, aliás? Vinculado. Vinculado a quê? Então, a questão de regência. As outras estão erradas. 46, letra A. 47, assinale a alternativa em que o A craseado pode ser substituído por para A. Então, a gente vai botar esse bagulho aqui no lugar do A que está recebendo um acento grave indicativo de crase. Como no caso, propor à gerência. Então, aqui vai ficar propor para a gerência. Viu aqui? Eu vou substituir o para A, né, pelo A ou o A pelo para A e vai continuar numa boa. Propor para a gerência. Vamos ver? Letra A. Eu vou para a Brasília. Funcionou? Funcionou não. Vamos fazer o voltar. Voltei de Brasília ou da Brasília? Eu voltei de. Se eu voltei de, aqui não tem crase. O que significaria colocar o para A. Letra B. Ele foi para a fazenda. Ele voltou da fazenda. Olha que tranquilíssimo. Funcionou, compadre. Todos olhamos a praia. Todos olhamos para a praia. Quem olha, olha alguma coisa. Todos olhamos a praia. Nós estamos olhando a praia. Ah, pegadíssima. Olhamos a praia. O verbo olhar, quem olha, olha alguma coisa. Olhou quem? Olhou alguém. Olhou o quê? Então não pode ter preposição. O para a aqui até rola. Olhamos para a praia, mas ele não vai poder ser craseado. Essa crase aqui é indevida. Letra D. Pediram para a ela. Aí não, né, filho? Diante do ela, pronome pessoal do caso reto, de jeito nenhum. Imponho a autonomia sempre que necessário. Quem impõe, impõe alguma coisa. Impôs o quê? Aqui não pode ter crase. Pronto. É uma questão de crase com um pedido diferente. Substitui para ver qual que vai funcionar. Mas aí eu já caio na questão procurando qual que é a crase correta. Entendeu o esquema? 47, letra B. 48, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Parará há muito tempo. Quando eu falo de tempo decorrido, tempo passado, tempo pretérito, eu utilizo o A do verbo haver. Então, vou pegar a letra B e a letra D e vou mandar para o espaço. Pronto. Há muito tempo, vou ficar só com esses dois aqui, ó, né? Verbo haver. Há muito tempo a língua se modifica a cada. Diante de cada eu posso ter? Modifica a cada. Cada exige? Então, esse aqui e esse aqui. Se não tem, letra A já vai para o saco. A cada inserção de novas palavras. À disposição dos falantes, ou seja, está à disposição dos falantes. Está à disposição dos falantes, pode pegar, tá aí. Correto? Há do verbo haver um imenso repertório de palavras. Existe um imenso repertório de palavras. Então, a correta é a letra C, tranquilíssima, 48. 49. A utilização da crase A, sublinhada abaixo, é justificada pela seguinte regra gramatical. Que a oposição feroz e generalizada à, deixa eu pegar esse aqui, democracia parlamentar teve que esperar até a década de 1930, não significava, blá, 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 blá. É obrigatório o uso de crase, vamos ver, que a oposição feroz e generalizada, a oposição, ela é uma oposição a quê? Agora eu vou botar vermelho, tá? Ó, oposição à democracia. Oposição é verbo ou nome? Nome. Regência nominal. Aí esse blá blá aqui no meio. Isso aqui não entra não. É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra feminina. Isso funciona nos lances assim, cara. Mas não me falou dessa regência nominal.
A contração entre preposição a exigida por regência verbal aqui, olha, já vou tirar você, letra B. Você me deixou triste. Letra C. É obrigatório o uso de crase em algumas locuções prepositivas? Sim, mas não explica adequadamente essa situação. Letra D. É obrigatório o uso de crase em algumas locuções conjuntivas? Muito obrigado, viu, letra D. Letra E. A contração entre preposição a exigida por regência nominal e o artigo definido a. Pô, Carlão, mas você teve facilidade para responder? Tive. Parei aqui em cima, olhei isso aqui antes de partir para o exercício. Quando é que eu vou ficar assim, Carlão? Reveja esse vídeo, refaça seus exercícios. Não existe milagre na aprendizagem da crase, somente a prática. 49, letra E. E 50. Cara, fizemos 50 exercícios. Isso aqui é uma loucura. A crase utilizada no trecho, atordoado e consciente de toda aquela loucura, obedecia atentamente a quê? Quem obedece, obedece a alguma coisa. Obedeci, vou deixar os dois destacados, vermelho e assim. É justificada pela mesma regra gramatical que a crase presente é. Então aqui é uma regência verbal. O verbo está pedindo isso aqui. Obedecer está pedindo isso aqui. Tá ligado? Mesma coisa desse aqui, ó, 49. Só tem que no 49 foi uma regência nominal. O 50 será uma regência verbal. Saímos às pressas. O verbo não pediu às pressas. Pediu? Saímos do local da reunião. Posso falar assim, eu posso retirar essas pressas aqui, ó. Olha, saímos do local da reunião. Letra B. O rapaz deu àquele menino um belo brinquedo. Deu o quê? Um belo brinquedo. Objeto direto. A quem? Aquele menino. Então a letra B do número 50 traz uma regência verbal. Que tipo de regência verbal é essa? É uma regência verbal de um verbo bitransitivo. Ou seja, ele apresenta duas transitividades. Uma transitividade direta, que não é preposicionada, e uma transitividade indireta, que é preposicionada. Verbo bitransitivo. À medida que estudo, não saiu de um verbo, já vou te cortar. A moça era intolerante. Intolerante a quê? A situação saiu de tolerância, de intolerante. Mas intolerante não é verbo. Então a letra D está errada. Letra E, teremos um encontro à noite. Alguém pediu esse à noite? Teremos um encontro. À noite rolou. É um adjunto adverbial, formato de palavra feminina, e está aí porque está aí. Como se diz, porque Deus quis. Ele não é necessário. Poderia falar somente, teremos um encontro. Meu compadre, eu fiz 50 exercícios contigo. Preciso de você. Como eu falei lá no início do vídeo, por favor, inscreva-se no canal, cara, é de graça. Clica nesse botãozinho inscrever-se aí, compartilhe o vídeo. Divulga o vídeo para os seus amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, para o mundo inteiro. Sacou? Brigadaço pela companhia. A gente se vê nos próximos vídeos e vai se vendo por aí. Se precisar de mim, qualquer coisa de que precisar, deixe aí nos comentários que eu estarei à disposição. Pode crer? Um beijo, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Em pé!